Olá pessoal, tudo bem? Professor Davi falando aqui, tá? Eu vou procurar estar fazendo vídeos para explicar a matéria para vocês. Algumas matérias até que a gente já viu, algumas relacionadas assim a uma revisão, né? Para tentar de alguma maneira transformar esse processo em algo assim mais tranquilo para vocês, né? Em termos de assistir algo que se assemelhe a uma aula, tá bom? O nome dessa aula é Estados Físicos 1, tá? Poderia até ter um nome diferente, como mudanças de estado físico, mas vamos manter esse nome aqui. Primeira coisa, na primeira semana de aula eu passei essa apostila aí para vocês lerem. É importantíssimo que vocês tenham esse material aí no computador de vocês, no celular de vocês, que vocês tenham acesso a esse material, tá bom? Esse material não foi desenvolvido por mim, como eu coloquei na postagem, é um material que é do governo do estado e que por isso está muito alinhado com o currículo de vocês, tá? Com as avaliações que a gente vai fazer. Então leiam esse material, façam o resumo que eu pedi. É importantíssima essa atividade, tá ok? Então olha só, estados físicos. Quais são os 3 estados físicos que vocês com certeza já conhecem? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Cada um desses estados tem as suas características, mas a gente não vai abordar isso aqui hoje não. Você sabe que você pode transitar entre esses estados físicos. Por exemplo, do sólido eu posso passar para o líquido, do líquido eu posso passar para o gasoso, do gasoso eu posso voltar para o líquido, do líquido eu posso voltar para o sólido. Essas mudanças de estado físico elas são determinadas por 2 variáveis, né? Pressão e temperatura. Muita gente associa essas mudanças de estado físico só à temperatura, né? Por que isso acontece? Porque a gente normalmente está numa pressão fixa, né? Está dentro da nossa casa. A pressão dentro da nossa casa ela é a mesma. O que varia é a temperatura, não é isso? Meio-dia está quente, à noite a tendência é sempre a esfriar. Então a gente acaba sempre associando essas mudanças a só o fator temperatura, mas a pressão influencia diretamente também nessas mudanças. Hoje aqui no exercício que a gente vai trabalhar, também a gente vai estar considerando a pressão constante, tá ok? Então o fator que a gente vai analisar também vai ser principalmente temperatura, tá? Uma coisa que você sabe é que cada uma dessas mudanças, de sólido para o líquido, líquido para o gasoso, gasoso para o líquido, líquido para o sólido, também tem a direto, né? Sólido para o gasoso para o sólido, recebem nomes específicos, né? Analisando especificamente a mudança do sólido para o líquido, você sabe que esse processo recebe o nome de fusão, né? Então, se eu tenho ali a água no estado sólido, passa para o estado líquido, né? Gelo, né? Vira água líquida. Esse processo se chama fusão. Considerando a pressão constante, essa mudança de estado físico ela vai ser regida pela temperatura, tá? A pressão está constante, estou dentro da minha casa, estou na escola, estou na rua, a pressão constante. A temperatura em que algo passa do estado sólido para o estado líquido é conhecido como ponto de fusão, tá? Então eu tenho essa temperatura fixa e determinada a uma pressão constante. Ela se chama de ponto de fusão. Quer dizer, se eu ultrapasso o ponto de fusão, se eu alcanço o ponto de fusão, vai haver essa mudança de estado físico. Outra mudança de estado físico, que é muito importante aqui para a gente nessa aula de hoje, é a do líquido para o gasoso. Essa mudança de estado físico é chamada de vaporização. Lembrando que a vaporização pode acontecer de 3 maneiras, tá ok? A evaporação, que é aquela que ocorre de forma lenta, tá? Como é que é essa evaporação, essa passagem do estado líquido para o gasoso, que a gente chama de evaporação?
Você lavou ali uma roupa na máquina de lavar, lavou na mão um pano de chão, ele está molhado, você bota no varal. Quer dizer, a temperatura ambiente, né, o sol que vai batendo ali, vai fazendo com que aquela roupa, aquele pano de chão que está com água, essa água que está ali no estado líquido, transformando aquilo ali, deixando aquela umidade, né, ela vá para o estado gasoso e aquela roupa seque. Esse é um processo que a gente pode classificar como evaporação. Ele ocorre de maneira lenta, temperatura ambiente. É uma poça d'água que seca durante o dia, depois de um dia de chuva. A ebulição é quando você pega ali uma panelinha, coloca um pouco de água e bota no fogão. Você fornece calor para aquele sistema e ali ocorre a vaporização, que a gente pode chamar de ebulição, tá? Ela ocorre com fornecimento de calor. Ela ocorre de uma maneira mais rápida que a evaporação. E a calefação é quando você tem uma chapa quente ali, tem alguma superfície quente e você respinga ali um pouquinho d'água e faz até aquele barulhinho, né? Tss. Quer dizer, aquela água quando encosta, aquela gotinha de água, aquela água borrifada que encosta naquela superfície quente, ao encostar naquela superfície quente, a gente pode dizer que instantaneamente ela vai para o estado gasoso, né? Ela vai do líquido para o gasoso. Essa seria a calefação, tá? Como a gente viu na passagem do sólido para o líquido, quando a gente tem aquela temperatura fixa, determinada, considerando, lógico, a pressão constante, a vaporização também vai ter uma temperatura, onde vai ocorrer a passagem do líquido para o gasoso, tá? Essa temperatura é chamada de ponto de ebulição, ok? Então a temperatura onde uma substância no estado líquido passa para o estado gasoso é chamado de ponto de ebulição. A gente vai trabalhar com um exercício, né, associado a essa aula. Esse exercício vocês vão resolver através da montagem de um gráfico, tá? Esse gráfico vai ter o eixo X e o eixo Y, gráficos aí que vocês já trabalham na matemática há muito tempo. Esse eixo aqui vai ser o eixo temperatura, e esse outro eixo do gráfico ele não vai ter nenhum tipo de unidade, tá ok? Ele só vai complementar a ideia ali do gráfico. Então tem o eixo temperatura, que sempre vai ser esse primeiro eixo que eu desenhei, e esse outro eixo não vai representar nenhuma unidade. Eu vou ter aqui nessa região baixa do gráfico o estado sólido. Nessa região intermediária do gráfico, o estado líquido. O que acontece? Vai existir uma fronteira entre essas duas regiões associada ao eixo temperatura. Ó, percebe que essa reta vai estar associada ao eixo temperatura. Qual vai ser, em termos de temperatura, essa fronteira entre o estado sólido e o estado líquido? Vai ser o meu PF. O que é PF? É o ponto de fusão. Quer dizer, eu estou aqui no estado sólido a determinada temperatura. Se eu ultrapassar esse ponto de fusão, eu vou chegar na região do estado líquido. Eu vou ter lá no topo do gráfico o estado gasoso. É sempre nessa ordem, tá? Sólido, líquido e gasoso. E eu também vou ter uma fronteira, ó. Uma fronteira entre o estado líquido e o estado gasoso. Quem vai ser em termos de temperatura essa fronteira? O P é o ponto de ebulição. Tá ok? Então olha só, esse gráfico ele vai ter esse padrão de comportamento. Tá ok? Primeiro vai vir o sólido, depois vai vir o líquido e aqui no topo o gasoso. Eu vou ter sempre duas fronteiras. Entre o sólido e o líquido, o ponto de fusão. Entre o líquido e o gasoso, o ponto de ebulição. Qual é a minha ideia ao trabalhar com esse tipo de gráfico? Aí você vai sempre no eixo temperatura e vai descobrir o estado físico da substância. Então olha só, acompanha aqui ó, o pontinho vermelho. Eu estou aqui na temperatura, vamos botar aqui 0. Aqui a origem do gráfico aqui vai ser o 0. Vou subindo essa temperatura, vou aumentando a temperatura. Estou no estado sólido, não estou
Aqui ainda estou no estado sólido. Ultrapassei a fronteira do ponto de fusão, eu começo a estar na região do estado líquido. Continuo subindo a temperatura, continuo subindo a temperatura. Ultrapasso o ponto de ebulição, eu vou chegar aonde? No estado gasoso. Essa é a ideia, você vai comparando temperatura e vai associando ao estado físico da substância. Vamos ver um exemplo. Esse exemplo aqui, pessoal, ele vai estar muito parecido com o exercício que eu vou colocar associado a essa aula para vocês fazerem, tá? Vocês vão fazer exatamente isso aqui que eu vou fazer. Vai ter uma tabela e você vai dizer o estado físico da substância. Então, olha só. Vamos ver aqui a tabela. Eu tenho aqui uma substância A. E tenho aqui, ó, aqui substância A. E tenho aqui uma substância B. Tenho o ponto de fusão da substância A, que vale 10 graus Celsius. E tem o ponto de ebulição da substância B, que vale, da substância A, que vale 10. Então, aqui, que vale 60. Então, ó, ponto de fusão 10, ponto de ebulição 60. Substância B, ponto de fusão 40, ponto de ebulição 80. Ok? Então, eu tenho aqui os dois dados. Duas substâncias, ponto de fusão, ponto de ebulição. Aí a pergunta, qual será o estado físico das substâncias a 20 graus Celsius e a 70. Quer dizer, ele quer saber, ó, 70 aqui, ó. Ele quer saber o seguinte: vai ser sólido, líquido ou gasoso? A substância A e B a 20 graus Celsius e a 70 graus Celsius. Como é que você vai resolver esse tipo de exercício? Ó? Tirei o enunciado, deixei só a tabela. Eu vou montar aquele gráfico a partir dessa tabela. Como assim? Vamos lá. Para a substância A, faço o eixo, esse eixo é a temperatura, tá lá, ó, T de temperatura, graus Celsius a unidade. O outro eixo, e aí eu vou fazer aquele padrão, pessoal, aquela formação padrão do meu gráfico. Primeiro aqui vem o sólido, líquido, fronteira entre o sólido e o líquido vai ser o ponto de fusão. Olha lá para a tabela, ó, substância A. Quem é o ponto de fusão dela? 10. Então eu coloquei o 10 ali no gráfico. Vem o gasoso, fronteira entre o líquido e o gasoso. Quem vai estar nessa fronteira? O PE, ó. Olha aqui na tabela, ó. PE da substância A vale quanto? 60. Então montei o gráfico da substância A. Vou fazer agora para a substância B, ó. De novo o eixo, T de temperatura, o outro eixo, sólido líquido, qual é a fronteira? PF. Quanto vale o PF da substância B, ó? 40, ó, substância B, PF vale 40. O gasoso, fronteira entre o líquido e o gasoso, vai ser o PE. Quanto é que vale o PE? Ó, tá aqui na tabela, ó, 80. Montei então. Montei o gráfico para a substância A e o gráfico para a substância B. E agora eu vou responder a pergunta. Lembra da pergunta? Para 20 graus Celsius, qual é o estado físico da substância A e da substância B? Para 70 graus Celsius, qual é o estado físico para a substância A e para a substância B? Essa é a pergunta. Vou lá para o gráfico. Ó. 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. Vou olhar para o meu gráfico. Está aqui, ó, o gráfico da substância A. A região do sólido, eu vou ter valores abaixo do 10, concorda comigo? Quer dizer, 0, 1, 3, 4, 5, 6. Eu vou ter abaixo do 10. Você sabe que 20 não está abaixo do 10. Na região do gasoso, eu vou ter valores acima dos 60, né? 70, 80, 90, 100, 1000, 1 milhão. O 20 vai estar entre o 10 e o 60, né? Vai estar em algum ponto por aqui, ó. Vou tentar descrever um 20 aqui, ó, com esse negocinho. 20. O 20 vai estar por aqui. Se vai estar entre o 10 e o 60, ele vai estar na região do líquido. Então, qual é o estado físico da substância A a 20 graus Celsius? Líquido. Vamos observar agora o gráfico da substância B. Tá ok? Onde é que vai estar o 20? O 20 vai estar acima do 80?
Não, né? 80, acima do 80 vai estar o 90, o 100. O 20 vai estar entre o 10, entre o 40 e o 80? Também não, né? Entre o 40 e o 80 vai estar 50, 60, 70. Então o 20 vai estar o que? Abaixo do 40. O 20 vai estar por aqui, ó, nessa região. Então a substância B a 20 graus Celsius vai estar em que estado físico? Vai estar no estado físico sólido, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente responder as outras. Agora a gente vai para o 70 graus. Onde é que vai estar 70 graus no gráfico A? 70 vai estar abaixo de 10? Não. Não tem como 70 estar abaixo de 10. 70 vale mais que 10. 70 vai estar entre 60. 70 vai estar entre o 60 e o 10? Também não. O 70 vai estar o quê? Acima do 60. Vai estar nessa região do gasoso. Tá ok? Agora eu vou para o gráfico da substância B. 70 graus aqui vai estar onde? Abaixo do 40? Não, não vai estar. 70 vai estar acima do 80? Não, 70 não está acima do 80. O 70 vai estar entre o 40 e o 80, concorda comigo? Em algum ponto aqui vai estar o 60. Então, quanto é que vai valer? Qual vai ser o estado físico da substância B? Vai ser estado físico líquido, ok? O exercício que vai estar associado a essa aula, vocês vão fazer esse procedimento, tá? Desenha o gráfico, procura ali os valores e coloca a resposta sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Façam exercício, não deixem de fazer as atividades à distância, tá? Porque isso aí vai estar valendo ponto para média de primeiro bimestre de vocês. Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.